ainda no livro de Joel, aí, no capítulo 2, deixa aberto aí, verso 28, nós já há alguns dias nós estamos estudando nas quartas-feiras a respeito do Espírito Santo, né? E tem sido muito bom, conhecer um pouco mais desse Deus Todo-Poderoso. Então a primeira coisa, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quem é esse que nós tanto falamos? E a promessa dele que ele viria? Quando foi que aconteceu isso? Jesus também disse que o Espírito Santo viria. E o que esse Espírito iria fazer então no nosso meio? Qual o papel do Espírito Santo? Se falamos aqui que a igreja é tão dependente do Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo? O que ele faz em nós? O que ele faz na igreja? Na quarta-feira, os irmãos que não veem na quarta-feira, sempre quando nós encerramos aqui a palavra, nós fazemos aqui um círculo, ou seja, uma roda redonda, né? Mais ou menos, quase redonda, né? Mais ou menos assim. Mas nós oramos juntos aqui. E eu lembro que eu falei aqui o seguinte: eu e você, o que nos caracteriza um ser vivente é o Espírito que está em nós. Esse fôlego de vida que está em nós. E uma vez que a gente, aquele último suspiro já foi, sempre é caracterizado, então, a presença do Espírito Santo na igreja. A igreja sem o Espírito Santo é a igreja morta, uma igreja sem vida, uma igreja sem sal, uma igreja sem luz. É uma igreja que precisa de uma luz para que possa mostrar a ela que alguém lá tem alguém ali. Mas o que Deus quer é que a igreja emita a luz, e não ela precise da luz para que alguém possa vê-la, mas que possamos ter a luz onde o mundo possa vê-la. E a única forma da igreja ser essa luz para que o mundo possa ver é nós, a igreja. Então, ser dirigida pelo Espírito Santo. É eu e você sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo é uma pessoa diferente. Paulo vai escrever ali aos Romanos, escreve aos Romanos, no capítulo 8. Ele diz que, escrevendo a carta ali para aquela igreja, ele diz que a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, direcionada pelo Espírito Santo, este é o Filho de Deus. Uma pessoa é conhecida como um Filho de Deus quando ele é direcionado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. E uma vez que essa pessoa, então, ela não tem Espírito Santo, ela não é um Filho de Deus. Joel capítulo 2, verso 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Uma das coisas que caracteriza essa promessa é que essa promessa ela não é para um grupo seleto. Por que isso? No Antigo Testamento, as pessoas que recebiam a presença do Espírito Santo eram os profetas, os reis, sacerdotes. Eram as pessoas que recebiam, eram visitadas
E aí o profeta dizia: eis que diz o Senhor dos exércitos. Então ele falava: assim diz o Senhor. Porque Deus falava para o profeta: ó, é para você falar, é para dizer que foi eu que disse. Não é você que está dizendo, ao povo precisa saber que é eu que estou dizendo. Então o diferencial era esse. E com essa promessa aqui, a promessa dizia aqui que esse Espírito seria derramado sobre toda a carne de todo ser vivente, todo homem, toda mulher. Então seria derramado. Então é uma promessa de derramamento do Espírito Santo. E aí diz mais: vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos filhos terão sonhos. Ou seja, esses sonhos, essas profecias, ela não seria mais de uma pessoa só, não seria de um grupo seleto apenas, mas todos aqueles que recebessem o derramamento do Espírito Santo sobre eles profetizariam, sonhariam, teriam visões. Não seria apenas os profetas mais. E nós vamos observar isso na igreja primitiva, no livro de Atos, no início lá. O que a gente observa? Várias pessoas recebendo visões, profecias. Quando o Lucas escreveu ali no livro de Atos, ele fez questão de mostrar ali para as pessoas, fez questão de mostrar na sua carta que todas as vezes que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, geralmente acontecia duas coisas muito interessantes: as pessoas profetizavam e as pessoas falavam em línguas. Tanto que muita gente acha que o batismo do Espírito Santo ele só acontece quando a pessoa fala em língua. Mas isso aí no capítulo 12 do livro de Romanos, que não é só isso. O que é batizado com o Espírito Santo? Quando eu batizo os irmãos aqui, o que a gente faz? A gente mergulha eles na água, e eles ficam tomados totalmente pela água, e alguns até por dentro, né? Eu deixo bastante tempo para engolir um pouquinho de água ali, né? Judio um pouquinho, né? Então, mas batizar é mergulhar. E a palavra diz que as pessoas seriam mergulhadas no Espírito Santo, sabe, totalmente envolvido pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa batizada é uma pessoa totalmente envolvida pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Então, o que a gente vê no início da igreja, registrado no livro de Atos, é que essa promessa do derramar do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os escolhidos, sobre os chamados, sobre os eleitos. Esse derramar do Espírito era algo que as pessoas iriam notar, iriam ver, não é algo escondido. Só para vocês terem uma ideia, Filipe, quando vai para Samaria, ele começa a pregar o Evangelho, e as pessoas, e aí um certo homem lá, o Simão lá, olhou para Filipe e falou: que coisa legal esse negócio. E aí Filipe chama os apóstolos, e os apóstolos saíram de Jerusalém, e agora vai para lá, e quando chegam, sabe, quando chegam naquele lugar, eles olham e põem as mãos sobre aquelas pessoas, e eles são cheios do Espírito Santo. E quando eles são cheios do Espírito Santo, aquele homem fala: olha, é o seguinte, tem algo diferente dessas pessoas, eu quero esse poder também, para quando eu impor as mãos sobre as pessoas, elas possam ser cheias do Espírito Santo. E que a coisa que eu tenho que pagar? Ele achou que era se pagava. Na ignorância dele, ele queria tanto que aquilo era algo poderoso. Quando Paulo encontra deixa eu tentar lembrar o nome do homem que fugiu aqui. Fugiu o nome dele, Atos capítulo 19. Já lembro o nome dele. Ele tinha uns 12 homens mais ou menos. E quando Paulo olha com
e começam a profetizar e a falar em línguas. Esse derramar do Espírito. E eu falava, quarta-feira, é que a pessoa está cheia do Espírito Santo, a igreja ter a presença do Espírito. Estava falando um pouquinho, eu pessoalmente, eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele pode me encher, eu posso estar totalmente envolvido por ele, ser algo sobrenatural. O Espírito Santo está na igreja, uma vez que nós dizemos que o Espírito Santo e fazemos com que o Espírito Santo seja bem-vindo no nosso meio, ele derrama sempre do poder dele no nosso meio. E esse derramamento do poder do Espírito Santo, ele se dá justamente com a pregação da palavra. Derramamento do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Irmãos, não se acende o fogo do Espírito com isqueiro, com fósforo. Acende-se com palavras de Deus. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Dentro do testemunho dele, ele diz o seguinte: quando ele chega lá em Jerusalém, chega lá para testemunhar do que aconteceu, ele fala assim: olha, eu cheguei em uma casa, cheguei na casa de um homem chamado Cornélio, e lá eu comecei a pregar a palavra, e quando eu estava pregando a palavra, o Espírito Santo derramou sobre eles, assim como derramou sobre nós lá naquele dia, no dia de Pentecostes. Do mesmo jeito, foi algo poderoso, foi algo maravilhoso, do mesmo jeito daquele dia. E as pessoas começaram a falar, começaram a profetizar, e eles nem tinham sido batizados, né? Tinha descido nas águas ainda não. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer nos encher. Quando nós cremos em Jesus, volta para mim Efésios capítulo 1, verso 13, estou sempre citando esse versículo aqui. Notem, olha só, após ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nota aqui, ainda não, meu filho, eu estou pensando que estava aqui já, olha. Nota que só vai acontecer quando tem a palavra. Sai? Não sai? Nem eu lembro desse, mas não. Efésios 13. O Tico pega aqui, eu falei, já foi. Após ouvir a palavra da verdade. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, aí acontecem as coisas. Irmãos, a igreja, eu e você, a igreja somos nós. Aí nós queremos que Deus opere maravilhas no nosso meio. Agora eu vou falar para você. E o que você fez essa semana? O que você fez hoje? Que está chamando a presença, o poder de Deus? Nós somos um corpo. Se eu estiver cheio, você estiver cheio, você estiver cheio, você estiver cheio, se todos nós estivermos cheios, irmãos, será algo maravilhoso que acontece no nosso meio. O problema é que nós acostumamos a ouvir dizer que precisa de um barulho, precisa de alguma coisa, precisa de alguém fazendo estardalhaço aqui em cima para que o Espírito Santo mostre a presença dele. O Espírito Santo mostra a presença dele quando a palavra de Deus está sendo pregada, quando o Evangelho está sendo proclamado. É quando há uma necessidade da presença dele, quando há uma necessidade da
manifestação do poder dele no meio da igreja, aí manifesta. A manifestação para um fim proveitoso. O Espírito Santo não vem fazer graça no meio da igreja, fazer firula no meio da igreja, não. O Espírito Santo não vem animar o auditório, não. O Espírito Santo vem alegrar o nosso coração. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Se não tiver isso, não tem Espírito Santo, tem barulho, tem um monte de coisa, menos a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo, ela justamente é o que Jesus falou. Coloca lá para mim, João capítulo 14, verso 16. Quando Jesus estava ensinando aos discípulos a respeito disso, ele estava caminhando com os seus discípulos, muitos dos ensinamentos que Jesus estava dando aos seus discípulos. Ele falou: eu estou indo embora, é o seguinte, mas quando eu for, vai vir um outro. Olha lá, ó, eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Qual 15? João capítulo 14, você colocou qual outro? 16, esse é o 17, desculpa, é isso mesmo, eu estava certinho, filho. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha só que coisa maravilhosa. Eu usei esse texto na quarta-feira. Jesus fala: eu vou para junto do Pai, está vindo um Consolador, um outro Consolador, um outro, igualzinho Jesus, mesmo companheiro, mesmo amigão, ó, mesmo ajudador, a mesma aquele que anda junto, que sabe, que nos fortalece, nos dá ânimo, igual eu mesmo, só está vendo o outro, mas é igualzinho a mim. O Espírito de verdade é o Espírito de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que o mundo não pode receber. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus não quiseram. Mas aí João registra no verso 12 que todos aqueles que receberem Jesus se tornam filhos de Deus. E ele diz então que: mas vós me conhecem, vocês me conhecem, porque habita convosco, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Porque Jesus estava com eles, eles conheciam Jesus, e aquele que viria seria um companheiro, um amigo, igualzinho a Jesus. E Jesus falou para eles: vós o conheceis, porque habita convosco. Jesus não tinha soprado o Espírito sobre eles ainda. Jesus não tinha ainda, o Espírito Santo não havia vindo ainda. Mas esse Espírito Santo que estava com Jesus, eles conheciam. Jesus falou: se vocês o conhecem, porque habita convosco e estará em vós. Irmãos, esse Espírito Santo, falei quarta-feira, não é uma fumacinha que anda por aí, um ventinho que anda por aí, não é isso. Também não é uma pomba que anda voando por aí. O Espírito Santo desceu em Jesus como uma pomba, aquele voo rasante ali, calmo, e pousou sobre Jesus como uma pomba. Tanto que depois, quando Lucas descreve lá a vida do Espírito Santo em Pentecostes, já era como língua de fogo, uma noite escura. Quem gosta de fogueira aí, casinha de fogo, uma noite bem escura, uma fogueira assim, casinha de fogo, é um negócio tremendo, e o fogo é algo tremendo.
Quem viu, diz que o Espírito Santo passava daquele jeito, com língua de fogo para todo quanto é lugar. É uma forma de descrever. Não tinha como, não tinha o que dizer, é o que ele estava imaginando. Um viu parecer vapor, o outro viu parecer aquela língua de fogo para todo quanto é lugar. Mas que nós aprendemos na palavra de Deus que o Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E quando tudo estava sendo formado, se nós olharmos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, a gente vai ver a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Deus vai criar o homem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança é plural. A presença do Espírito Santo e a presença do Filho e a presença do Pai. E quando Deus envia o seu único Filho, e agora quando o Filho de Deus, agora ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar e voltaria para o Pai. E Jesus falou assim: para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas para onde Jesus vai? Será que ele vai para algum lugar? Será que ele vai para o deserto? As pessoas não sabiam. Mas Jesus iria voltar para onde ele veio, aonde ele tinha se despojado da sua glória, tinha deixado o seu poder. Agora ele ia voltar para a presença do Pai. Mas ele disse: mas quando eu for, não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não precisam se preocupar, vocês não estarão sozinhos. E então envia o Espírito Santo, justamente essa pessoa, assim como ele estava no meio dos seus discípulos, assim como ele estava no meio das pessoas, também o Espírito estaria. É o que nós aprendemos na palavra do Senhor, você pode conferir depois, lá em Romanos capítulo 8, é que esse Espírito Santo, ele habita em mim e habita em você. Essa presença maravilhosa do Senhor. Deixa eu só tentar achar o texto aqui, verso 23. Olha para mim, Romanos capítulo 8, verso 23 em diante. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Olha, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que antes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Note o papel do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele veio para habitar em mim e habitar em você, morar em nós. Ele que, mesmo em momentos difíceis, momentos onde eu não sei falar, momentos que talvez a gente só chora, mas o Espírito Santo pega tudo aquilo e leva para junto do Senhor Jesus. O Espírito Santo, irmãos, ele faz um papel que muita gente acha que alguns fazem. Eu posso me curvar diante de uma imagem, eu posso me curvar diante de um Deus, eu posso me curvar de alguém que foi muito bom no passado, eu posso me curvar
diante de sei lá de quem, e que essa pessoa vai levar a minha oração diante de Deus. Não tem escrito na Bíblia, não. O que tem escrito na Bíblia é que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você, até com gemidos inexprimíveis. Tem escrito na Bíblia que à direita de Deus, à direita do Pai, está Jesus, que recebe a minha oração, a sua oração, e intercede por nós junto ao Pai. Só isso que tem, gente. Não tem mais nada. Pode procurar de capa a capa, você não vai encontrar outra coisa. Você só vai encontrar a figura do Espírito Santo intercedendo por mim e por você, e encontrando a figura de Jesus, o nosso advogado, junto ao Pai. Somente. Você não vai encontrar nenhuma outra pessoa intercedendo por mim e por você. O que nós fazemos, como a palavra do Senhor diz, eu posso interceder por vocês, vocês intercedem por mim, mas é para chegar diante do Senhor. Nós não temos poder para mudar essas coisas. E o que o Espírito Santo então pode fazer na prática agora? Eu não falei no início, pena que nem todas as mulheres que estavam dormindo, sábado e domingo no encontro, estão aqui hoje. Essa é uma palestra que faltou lá, que na próxima nós vamos inserir. Precisamos inserir essa próxima palavra. Na prática, porque todo o nosso encontro foi muito pautado na prática. Nós falamos muito de prática. Só para vocês terem uma ideia, a primeira palavra que nós tivemos lá foi de mulheres que tiveram encontro com Deus. Sara teve encontro com o Senhor, e através dela, aí nós vamos olhar lá, principalmente no livro de Gálatas, a promessa de Deus. Ela recebe uma promessa de Deus, que ela seria mãe, idade avançada, mas ela creu. Nós vimos uma outra mulher chamada Raabe, uma prostituta, embora não conhecendo Deus, não sabia quem era Deus, mas tinha temor de Deus. Até ela tinha medo de Deus. Está vindo um povo, tem um povo que chegou, está do outro lado do Rio Jordão e vai entrar nessa terra. E quando os espias chegaram lá, ela escondeu os espias, crendo que o Senhor podia dar livramento para ela. Depois nós falamos de Ana, que deu tanto sofrimento, vergonha, ela clamou ao Senhor e Deus deu um filho a ela, chamado Samuel. Isso da Bíblia que nós lemos aqui. Nós aprendemos lá que através da cruz, onde Jesus foi pregado lá, a vergonha para muitos, mas Jesus levou todos os nossos pecados, toda a maldição lá naquela cruz. Sabe quem estava nos ensinando lá e sabe quem está nos ensinando aqui agora? O Espírito Santo. Como Jesus falou que depois o Espírito Santo ficaria para nos ensinar essas coisas. E nós vamos compreendendo isso pelo poder do Espírito Santo. Nós entendemos pela graça, nós somos salvos. Nós vimos aqui da nossa identidade. Nós vimos lá que muitas marcas, muitas cicatrizes, muitas coisas que às vezes a gente guarda no nosso coração, muito rancor, medo. E que todas essas coisas, se nós orarmos, buscarmos a presença do nosso Deus, o Senhor vai então nos dar vitória. Que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Todas essas coisas nós aprendemos lá. Mas foi o Espírito Santo quem nos ensinou. E nós falamos muitas coisas na prática.
E além do Espírito Santo nos ensinar, o que nós podemos aprender na prática? Coloca para mim no Salmo 1. O que nós podemos aprender? Agora, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu aprendi aqui na Bíblia, tem o Espírito Santo dentro de mim. E o Espírito Santo, ele age em mim e age na igreja. Que o Espírito Santo é uma pessoa, tem ciúme de mim. Ele quer exclusividade minha, quer exclusividade sua. Aprendemos que ele pega as nossas relações, tem momentos difíceis, ele intercede por mim, por vocês. E por você, eu vou aprender tudo na teoria, mas e na prática, como é que funciona? Como é que o Espírito Santo age? Eu sempre estou falando aqui que parece que o Espírito Santo, ele, dentro da nossa cabeça, parece que tem um sininho, tem uma sinetinha, pelo menos comigo assim. Quando você vai fazer alguma coisa errada, parece que uma sinetinha está dentro de você. Não é para fazer, a gente faz se quiser. Tem o Espírito Santo dentro de nós. A gente faz o que é errado se quiser. Poucas coisas a gente não tem conhecimento, mas uma vez que fizemos, que o Espírito Santo trata de mostrar, olha, isso está errado. Aí, opa, agora eu tenho conhecimento, agora eu não posso dizer que eu não sabia. Agora eu sei. O Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado o homem. Olha só, estava lá? Bem-aventurado significa feliz. Então, o que Deus quer é que nós tenhamos realmente uma vida vitoriosa, que nós sejamos felizes, alegres, que nós sejamos bem-sucedidos. Eu desejo no coração de Deus que a gente realmente seja próximo em tudo aquilo que formos fazer. Ele falou que nós iríamos frutificar, multiplicar, foi para isso que Ele nos fez. E ele fala, então, bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Se o Espírito Santo é o nosso conselheiro, para que eu preciso de conselho de ímpio? Parou para pensar? Na prática, aqui agora, se eu tenho um Espírito que mora dentro de mim, se eu tenho um Espírito Santo que me ensina quando eu abro a palavra, Paulo fala isso, mas assim, vocês não precisam de ensinadores, porque vocês precisam da presença do Espírito Santo para revelar a palavra para vocês. E onde Deus usa pessoas para revelar essa palavra também. Mas que nós precisamos da presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse aqui, irmãos, é mais uma palestra, é mais uma palavra que você estaria ouvindo. E com certeza, cada um que está ouvindo aqui, o Espírito Santo fala diferente, ensina diferente. Aí a palavra do Senhor vai dizer, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ande segundo o conselho de Deus. Lembra do texto que nós lemos aqui, que é o Espírito Santo, é Ele quem fala com o teu espírito. A palavra diz que o Espírito Santo sabe as coisas de Deus, assim como o nosso Espírito sabe o que está dentro de nós. Então nós podemos pegar conselhos com o Espírito Santo. A palavra seguinte diz que para eu não, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e ele também não para, não detém no caminho dos pecadores. Por quê? Quando nós deixamos de andar com pessoas que temem a Deus, que a palavra diz, não se detém no caminho dos pecadores. Mas eu falo, mas então nós não somos pecadores? A expressão aqui no caminho dos pecadores é de pessoas que não temem a Deus, porque a sequência vai dizer que também não se acenda a roda dos escarnecedores. É uma sequência, ele dá sequência com pessoas ímpias,
pecadoras e escarnecedoras. É um conjunto. Então, eu não vou pegar conselho com ímpios, eu não vou parar, eu não vou ficar ali, sabe, me deter no caminho, sabe, por ali. Os senhores estão passando, você está por ali, você está andando dentro do caminho que eles estão andando. As pessoas estão vindo, você está na frente, você não sai da frente. Ou você está indo, você tem aquele tipo de pessoa, você não dá a volta, você não corta a volta. Você sempre fica no caminho das pessoas. O caminho das pessoas que não temem ao Senhor. Isso inclui até pessoas no nosso meio, tá? Sabia disso? Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele fala assim: tira do meio de vocês aqueles que não temem ao Senhor, que pecam com toda facilidade. Dizem que é irmão, mas não é. Ainda leva um monte com eles ainda. Tem pessoas que andam conosco, mas que querem continuar no mundo, querem continuar em prostituição, em adultério, querem continuar do mesmo jeito. A palavra do Senhor diz: com esses tais, não anda com eles, não. Não anda com essas pessoas que querem estar domingo na igreja e nos outros dias servindo Satanás. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Não tem jeito. Eu falava ontem na célula, irmão, Jesus está para voltar a qualquer momento. Aí tem muita gente que acha que pode ficar na igreja. Já conversei com algumas pessoas, já querem continuar na igreja, quer ter amante ainda. Sério? Conheço um par deles, seus filhos. Graças a Deus não conheço nenhuma que nem quero conhecer. Tomara que não tenha. Em nome de Jesus, não tenha. É sério? Não é brincadeira. E sem contar mais um monte de coisa. Aí nós estamos nos detendo no caminho dos pecadores. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Irmão, sério mesmo, vou falar de novo aqui. Já falei tantas vezes. Aqui no domingo você canta louvores maravilhosos para honrar o Senhor. E durante a semana até gaguejei. Até tristeza de falar um trem desse. Mas fica cantando música aí. Hoje mesmo eu vi uma postagem no status, uma pessoa, não, só vim aqui esporadicamente, e no status está lá, sabe, é uma roupa indecente, se insinuando com uma música mais vagabunda que tem. Cara, tem tanta música bonita que honra o Senhor. Tem tanta música bonita que a pessoa pode colocar como fundo da sua igreja, colocando a imagem dela para o mundo inteiro ver. É triste. Falei outro dia, uma pessoa que vinha aqui na igreja, tem tempo que eu não vejo aqui. Estava caminhando na praça um dia à noite. Próximo ali um boteco, ele tocando uma música mais daquela sem vergonha, vagabunda, música de última qualidade que tem, desde o cantor da letra e tudo mais. Quando eu vi assim, estava vindo uma pessoa com mais outra pessoa cantando aquela música, eu falei, meu Deus, que tristeza, que tristeza. O Espírito Santo que mora em nós, que está dentro de nós, sabe o que fica? Se apaga, vai pegar uma brasinha vermelhinha lá. O Espírito Santo quer o fogo que nos tomar.
Paulo escrevendo para Timóteo, fala: Timóteo, meu filho, acenda o fogo do dom de Deus que está em você. Acenda esse dom. Acenda esse fogo que está dentro de você. A palavra de Deus fala: acenda esse fogo que está dentro de você. Acenda. Nós falamos outro dia na quarta-feira, até o Jefferson falou, eu perguntei: como você acende esse fogo? Ele falou assim: com a palavra de Deus. É verdade. É uma das formas, é a principal. Acender esse fogo dentro de nós. Porque senão a gente bota uma lenhazinha aqui no domingo, na segunda-feira você já joga água. Nós não podemos apagar a presença do Senhor em nós. A presença do Senhor em nós chama-se Espírito Santo. Nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antigamente a gente sentava, agora é pelo WhatsApp, né? As famílias, sei lá o que comunidades, sei lá o que, de tudo. Para quê? Para que você vai participar de uma comunidade dessa? Para que você vai participar de um grupo desse? Ah, eu sou seguidor, não sei de quem, cara, segue Jesus. Faz um limpa no seu Facebook, no seu. Tem outro negócio aí, sei lá, se você é seguidor, faz um limpa. Segue pecador, não segue escarnecedor, não segue ímpio, não. Segue não. Faz um limpa. Segue Jesus. Segue o Espírito Santo. Segue o homem de Deus. Segue mulheres de Deus. Tem um monte de mulheres de Deus, nome de Deus aí. Tem um monte. Alguém colocou hoje no grupo lá do irmão Edson, eu acho que foi o. Foi, né? Esqueci o nome do irmão, misericórdia. Expedito colocou uma mensagem de um pastor, não lembro o nome do pastor agora. Que mensagem linda! 6 minutos. Para a maioria de nós aqui que não consegue assistir nem 1 minuto, né? 1 minuto o pessoal já desliga. Com 26 minutos, você é doido, você tinha 26 minutos? Ou não? Que mensagem, Expedito, parabéns. Mensagem poderosa, colocou lá. Que coisa maravilhosa. Tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus com mensagens poderosas. Nós podemos transmitir essas mensagens. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai se envolver, não vai andar perto, não vai assentar perto, e não vai pegar conselho com nenhum ímpio. Nós vamos pegar conselho com o Espírito Santo, vamos pegar conselho com homens e mulheres cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Aí sim, irmãos. Isso é na prática, irmão. Estou falando coisas práticas aqui. Talvez não agrada muita gente, mas é na prática. É verdadeiro essas coisas. Nos alimentar de Deus. Porque assim, irmãos, esse fogo que está em nós vai cada vez crescer mais. A palavra do Senhor, eu preguei todo dia, o Senhor nos fez sacerdotes. Falava uma quarta-feira aqui, que o papel do sacerdote era botar lenha no fogo toda manhã. Então toda manhã botar lenha na fogueira, botar pocando, labareda para todo quanto é lugar. Aí sim, nós vamos acostumando com o fogo. Eu tive um pregador falando mal de fogo. Esses crentes, tudo para eles é fogo, tudo para eles é fogo. Você quer mais fogo, fogo daqui, fogo dali. Mas aí Isaías, quando tem uma visão, ele tem uma visão de fogo. Apocalipse tem uma visão de fogo. A Bíblia está cheia de fogo. Fogo do Espírito Santo, fogo da presença de Deus, é fogo para todo lugar, brasa, viva, é mais, nome de fogo. Nome de fogo, fogo da presença de Deus. Porque quando nós estivermos cheios desse fogo, meu irmão, tudo quanto é pecado que tiver dentro de nós, queima tudo. Queima tudo, queima tudo. Tudo você joga lá, o fogo queima. Hoje eu vi uma mensagem de um pastor que cantou, ele falou: você joga louvor, o fogo queima. Você joga pecado, o fogo queima tudo. Manda tudo.
E nós vivemos esse fogo da presença de Deus, Senhor. Mas existem momentos que nós falhamos também. Nós falhamos. Mas esse Espírito Santo que mora dentro de nós, esse Espírito Santo que está no meio de nós, mas muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Quantas vezes entristecemos o Espírito Santo? Quantas vezes? Quero que vocês coloquem de pé. Apaga a lâmpada no fundo. Eu queria que você fechasse os seus olhos enquanto você canta essa canção. Se você não souber a letra, só preste atenção. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Está intercedendo por você, está chamando você. Eu quero queimar dentro de você. Eu quero arder dentro de você. Você precisa de mim. O Espírito Santo fala: você precisa de mim. E é verdade, nós precisamos do Espírito Santo. Então deixa esse Deus maravilhoso que habita dentro de você te encher com o poder dele. Deixa o Espírito Santo te encher, derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. E nós, como igreja, chamar pela presença desse Deus Todo-Poderoso, chamar pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, você tem liberdade para agir no nosso meio. Aleluia. Espírito Santo, vem nos ensinar, Espírito Santo, vem nos encher do teu poder. Aleluia. Deus maravilhoso, nós agradecemos o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Oh Espírito Santo, nós queremos agradecer. Oh Espírito Santo, o Senhor sempre será bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo, aqui neste lugar. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Pode nos encher, Espírito Santo, pode nos encher. Pode nos encher, Espírito Santo. Nós queremos transbordar do Senhor nesta noite.